Nós, homens e mulheres, no nosso país, temos uma certa compreensão, né, do que significaria o futuro. Afinal, nós somos um povo, especialmente os mais idosos como eu, que fomos marcados pela ideia de que nós somos o país do futuro. Talvez sejamos, inclusive, o único povo que tem saudade do futuro. Né? Dói em nós, às vezes, o país que nós seremos um dia. E é claro, aquela ideia de futuro, ela está sempre ligada à noção de uma nação criança, um país criança. E quando se pensa em futuro, eu fico assustado com algumas situações e fico imaginando, inclusive, o quanto que muitas crianças hoje vivem exatamente essa possibilidade. A possibilidade de um futuro temeroso que as leva, e eu quero desenvolver um pouco mais esse raciocínio, que as leva a viver o presente com uma intensidade quase insana em várias situações. Afinal de contas, nós estamos, e talvez assim sejamos, eu vez ou outra levanto isso, talvez nós sejamos a primeira geração de humanos no Ocidente que não cuida direito da próxima geração. Em outras palavras, nós estamos fazendo o que se chama de saque antecipado do futuro. Sacando o futuro por antecipação. Gastando o futuro por antecipação. De maneira geral, na história humana, a geração atual cuida da próxima. Cuida dos recursos, cuida da sobrevivência, cuida da possibilidade de meios de existência. No entanto, a voracidade do nosso cotidiano, a maneira como nós desmontamos as condições de existência coletiva, à medida em que o ego-narcisismo é mais presente na nossa frente, nós acabamos esgotando, como eu dizia há pouco, condições de existência no futuro. E acabamos, inclusive, anunciando isso às crianças e aos jovens. A primeira coisa que se coloca para nós, claro, do nosso horizonte, para falar de mundo da criança, é pensar de que criança nós estamos falando. Ou o que é uma criança nos tempos que nós estamos vivendo. Claro, para alguns de nós, por exemplo, com mais idade, uma criança era aquela que caracterizava a existência até os 14, 15 anos de idade. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente foi estabelecendo uma fronteira mais formal e colocou 12 anos como sendo o início da adolescência. Embora, claro, né, a própria noção de adolescência ela seja móvel. São sempre conceitos e fronteiras bastante móveis. Mas, se nós olhamos hoje, uma criança não é algo que se possa caracterizar e fechar dentro de um determinado momento de faixa etária. A postura, a possibilidade de ser criança, ela é um pouco mais múltipla. Aliás, ela atinge, inclusive, alguns adultos. Virou, entre outras coisas, uma das modas mais fortes entre nós, tentar reavivar em cada um e em cada uma a sua porção criança, o seu lado criança. Inclusive porque, por uma parte de nós, a infância ainda parece um passado agradável e delicioso. Olha que coisa curiosa. Nós estamos sacando o futuro por antecipação. O que é que isso significa? Nós estamos gastando os meios que permitiriam a existência de próximas gerações. Esta ideia é marcada, inclusive, pelo modo como nós anunciamos isso hoje às crianças. A gente acaba, inclusive, como eu disse, assustando um pouco. A gente chega a dizer a elas, vez ou outra, não haverá futuro. Não haverá meio ambiente, não haverá trabalho, não haverá segurança. Vocês não têm futuro. E tem mais. Vocês não têm presente, porque isso que vocês comem não é comida, é porcaria. Isso que vocês ouvem não é música, é barulho. Isso que vocês usam não é roupa, é andrajo. E tem uma coisa ainda, vocês não têm passado. Eu tive infância. Eu tive infância, vocês não têm isso. Isso cria algo extremamente terrível, que é olhar para algumas crianças com a ideia de um presente eterno. A ideia de que não havendo passado nem futuro, o presente tem que ser usado até o limite da condição que ele carrega. Aliás, está em moda hoje, e basta ver isso, inclusive com crianças de 10, 12 anos, a perspectiva que é a adoção daquilo que, no meu entender, é a pior contribuição que o mundo romano nos legou. De todas as ideias que o mundo romano nos legou, muitas delas são extremamente positivas. Mais uma, eu acho, maléfica, que é a ideia do carpe diem, do seize the day, do aproveite o dia. Essa ideia do carpe diem, ela é típica do mundo romano, dentro de uma estrutura, de uma sociedade que vive na opulência
que vive da opressão sobre outros povos e, especialmente, que utiliza a luxúria como sendo uma forma de vida e, portanto, você precisa existir até o limite da tua capacidade do momento. Eu acho hoje a noção de carpe diem muito arriscada, muito perigosa, porque ela dá a noção de que é o seguinte: não havendo história, aproveite-se o momento. Portanto, se você tiver que beber, beba até o teu limite. Se tiver que dançar, dance até ultrapassar o limite. Você, por exemplo, vê hoje muita gente, não só adultos, crianças também, que acham que a história acaba agora. Um mundo marcado por uma insatisfação acelerada e por uma ansiedade muito grande.